E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês todos os livros que eu comprei esse ano. Eu acho que tem todos aqui, pelo menos. Eu tava planejando comprar menos livros esse ano, acabei comprando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 e acho que tem mais um ali, 8. Mas desses 8 que eu comprei, eu já li 3, então não estou me sentindo culpado. Um terminei ontem, que foi Amanhecer na Colheita. Uma excelente leitura. Os outros livros eu ganhei um, então não comprei todos eles. E os que eu comprei, estou assim com planos de ler eles num futuro muito próximo. São livros que não são tão compridos, livros que têm chamado minha atenção, que têm sinopses interessantes. Eu trouxe eles aqui para mostrar para vocês. Não são todos assim, tipo, não é tudo fantasia, nem tudo biografia. São livros com estilos variados e que eu tenho me interessado nos últimos tempos. Comprei agora em algumas das promoções, inclusive comprei um agora nessa promoção do App Day. Só comprei um, não ia comprar nenhum, mas ele estava na promoção. Eu achava que era uma promoção da App Day, mas depois descobri que ele já estava na promoção antes e acabei comprando mesmo assim porque estava num bom preço. É um livro da Joan Didion, porque eu li um outro livro dela e gostei bastante. Vou mostrar nesse vídeo para vocês todos esses livros. Se vocês forem comprar qualquer um deles, não esqueçam de usar meu link da Amazon. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão, vocês não pagam nada mais por isso, e isso apoia meu trabalho aqui no YouTube, que me ajuda a conseguir manter o canal, a conseguir crescer ele. Também se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, eu gostaria muito de conseguir chegar em 1000 inscritos. Na verdade eu tinha uma meta meio louca esse ano de que eu gostaria de chegar tipo em 5000, acho que vai ser difícil, mas por favor se inscrevam aqui, quem sabe a gente consegue chegar em 1000 inscritos ainda nesse mês. Também deixem seus comentários sobre esses livros, qualquer opinião, qualquer sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar dando uma olhada. Eu sempre leio os comentários e dou uma atenção especial a eles, inclusive pego dicas algumas vezes dos comentários, podem deixar aqui embaixo então qualquer sugestão. E não esqueçam também de curtir o vídeo e se quiserem me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros. Eu vou começar com o primeiro, que eu já comentei inclusive que eu terminei ontem, que é Amanhecer na Colheita. É uma bela edição, eu achei que tá bem bonitinha, segue a temática das capas de Jogos Vorazes. Então essa é a capa, a lombada, a parte de trás que só tem essa frase: quando você está fadado a perder tudo que ama, pelo que ainda vale a pena lutar. Eu gostei muito da leitura desse livro, não é tipo o meu livro favorito de Jogos Vorazes, mas com certeza é um dos melhores. Eu achei que é muito legal a história, muito boa a construção, e eu fiz um vlog de leitura inclusive, se vocês estiverem interessados em saber um pouco mais, vou deixar o meu vlog linkado aqui, e por favor assistam, que eu acho que ficou bem legal. Eu gostei muito da experiência de leitura. Nesse vlog eu não conto tanto sobre a história, mas conto muito da minha expectativa e da minha experiência, e eu gostei bastante. E se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo, tipo um resumão desse livro, deixem aqui nos comentários que eu posso estar fazendo. Eu pensei em fazer, mas se vocês tiverem interesse eu vou ficar um pouco mais animado para poder fazer esse vídeo. O livro vem com esse marcador que eu achei bem fraquinho, eu achei que ele era tipo plastificado e tudo mais, mas ele é só tipo de papel e tem a mesma frase aqui na parte de trás que tem no livro. Então ele é meio holográfico, assim, legal, mas nada demais. É uma bela edição, é um bom livro, eu recomendo bastante para vocês que gostam de distopias. Eu acredito que Jogos Vorazes deve ser a distopia mais conhecida, assim, da década passada, e com certeza a mais vendida, e com razão, porque é um excelente livro, muito melhor do que as outras distopias que eu li. Eu acho que essa aqui é bem superior e muito mais crível. Eu gostei bastante, gostei muito da experiência. Pode ser talvez para algumas pessoas um livro difícil de ler, porque envolve a morte de muitos jovens, então assim, é um livro completamente absurdo, mas será que é tão absurdo assim? Tipo, as pessoas, o ser humano tem um talento para fazer coisas tão absurdas nessa terra, que assim, é difícil de acreditar que uma coisa dessas esteja tão fora da esfera do absurdo do que o ser humano é capaz. Gostei muito da leitura, eu acho que é um bom livro, espero que isso aqui jamais aconteça, mas nunca sabemos, né, o que será o dia de amanhã, esperamos que jamais aconteça realmente. É um bom livro, uma boa história e recomendo para vocês. O segundo eu também li, que é O Ano do Pensamento Mágico, foi meu primeiro contato com qualquer livro da Joan Didion. Essa é a capa, aqui a lombada bonitinha laranja, na parte de trás só tem a seguinte frase: a vida muda rapidamente, a vida muda em um instante. Você se senta para jantar e a vida que você conhecia termina. A tradutora é a Marina Vargas e a tradutora de Amanhecer na Colheita, que eu não falei para vocês, deixa eu abrir aqui para dar uma olhada, é a Regiane Winiarski. Não sei se é assim que fala o sobrenome dela, mas é Regiane Winiarski, a tradutora do Amanhecer na Colheita. E a minha experiência com O Ano do Pensamento Mágico foi muito positiva. É um livro que a Joan Didion vai abordar o primeiro ano de luto dela quando o marido faleceu. O marido falece de uma forma meio trágica, eles voltam do hospital que a filha está internada, eles vão jantar, quando eles chegam para jantar na mesa, o marido literalmente cai morto. E vai tratar desse primeiro ano, e é um livro muito sobre, como se fosse um diário da vida dela, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre esse momento que parece que a vida gira em torno disso, desse fato da pessoa
pessoa ter falecido, da pessoa não estar mais aqui, desse momento de sentir falta, dessa ideia, assim, um bocado ridícula, mas será que é tão ridículo assim que, não, talvez a pessoa volte, quem sabe ela volta, eu não posso me desfazer das coisas dela, porque daqui a pouco ela pode estar aqui. E assim, para as pessoas de fora, isso pode parecer, até parece, a pessoa faleceu, claramente ela não vai voltar. Mas em alguns momentos, quando a pessoa está passando por isso, essa ideia parece completamente, assim, real e possível. Então é um livro muito bom, muito bonito. Ela fala muitas coisas sobre o luto, ela fala sobre quando a morte começou a acontecer nos hospitais e as pessoas começaram a achar um pouco estranho que as pessoas fossem tão, assim, choronas, tão exageradas. E será que é tão exagerado assim você sofrer por uma pessoa que você amava e que faleceu? Assim, fica o pensamento, né, sempre. Eu gostei de alguns pedaços, eu peguei aqui um para ler para vocês que eu marquei, que fala o seguinte: tinha compreendido de alguma forma que alguns acontecimentos na vida iam permanecer além da minha capacidade de geri-los e controlá-los. Algumas coisas iam simplesmente acontecer. Aquela era uma dessas coisas. Você se senta para jantar e a vida que você conhecia termina. Eu acho bem legal esse pedaço e muitos outros que ela comenta, como na vida a gente acha que a gente tem grande controle sobre ela, sobre todos os momentos, como se a gente soubesse exatamente quando as coisas vão acontecer e conseguisse planejar as coisas de uma forma que tudo fosse sair pelo menos dentro desse planejamento ou não muito fora dele. Mas na vida a gente não tem controle de muita coisa e acho que é uma coisa que a gente tem que aceitar desde o início, que muitas coisas vão estar fora do nosso controle e que desastres, tragédias como essa podem acontecer em qualquer momento. Então, assim, quando você estiver com pessoas que você ama, você tem que mostrar para elas que você ama elas, que você gosta dessas pessoas, que você se importa, e acho que você sempre tem que ser a melhor versão de você mesmo. E é uma coisa que esse livro fala muito sobre, não que ela fale, mas que venha muito à cabeça, que você tem que viver da melhor forma possível, porque se você estiver vivendo de uma forma que você não quer, ou que você não gosta, ou convivendo com pessoas que você não se importa, em algum momento sua vida vai acabar, ou a dessas pessoas vai acabar. E você vai esperar quanto tempo da sua vida, ou gastar quanto tempo dela, para realmente viver de uma forma que você gostaria, achando que você tem controle sobre quando as coisas realmente vão mudar, porque você não sabe quando a vida vai acabar. A vida pode acabar amanhã para você, ou pode acabar daqui 2 anos, ou daqui 3 anos, ou daqui 45 anos. Então, assim, isso está muito longe do nosso controle, e poder ter esse pensamento de que a gente deve se importar ao máximo com as pessoas que estão à nossa volta e dar o nosso melhor para elas, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu comprei um outro livro da autora, que esse aqui eu não li ainda, que é o Blue Nights, Noites Azuis. Eles colocaram aqui no título em inglês, eu não sei exatamente porquê. É da mesma editora, que também é da HarperCollins, e da mesma autora, da Joan Didion, só que é um outro projeto gráfico. Esse aqui estava mais caro se eu fosse comprar o Noites Azuis, nesse projeto aqui do Ano do Pensamento Mágico, então eu acabei comprando nesse aqui, que era em capa dura. Ele não é traduzido pela mesma tradutora, esse aqui ele é traduzido pela Ana Carolina Mesquita, e o que fala atrás é o seguinte: o tempo passa, seria possível que eu nunca tivesse acreditado nisso? Terei acreditado que as noites azuis pudessem durar para sempre? Esse aqui, diferente desse, ele não vai tratar do luto do marido. Esse aqui é o do luto do marido, esse aqui vai falar sobre o luto da filha. 1 ano e meio depois que o marido dela falece, a filha também falece. E a filha era muito jovem, era a única filha dela, e acho que envolve muitos arrependimentos e muitas coisas assim esse livro. Não é um livro comprido, eu ainda não li, então ainda não consigo falar sobre ele, mas ele tem 187 páginas. Eu assisti inclusive o documentário que ela tem na Netflix, que é bem legal, fala sobre a carreira dela e sobre a vida dela. Ela já é bastante idosa, ela tá com, sei lá, uns 84 anos, alguma coisa assim, durante a época do documentário. E ela fala sobre a relação com a filha, que ela acabou descobrindo que a filha tinha muitos sofrimentos, muitas tristezas mais perto do fim da vida dela. E a filha era uma mulher recém-casada, que ela achava que tinha, tipo, o futuro pela frente, e todo mundo acha isso, né? Quando alguém casa, você fica, não, vai ter muitos anos, vai dar pra fazer muitas coisas. E a vida da filha dela acabou rapidamente, e teve um final bastante trágico. Imagina, uma menina tão nova, que tinha casado há tão pouco tempo, tinha perdido o pai, e quando ela perde o pai, né, o marido da Joan Didion morre, o John, a filha está hospitalizada, ela vai saber semanas depois, quando ela já está melhor, porque, se eu não me engano, quando o marido morre, a filha está entubada. Eu acho que vai ser uma leitura muito produtiva, muito interessante, e é um tema que eu tenho lido mais desde que meus avós faleceram. Eu li ano passado um livro da Rosa Monteiro que fala sobre isso, que eu achei bem legal, vou deixar a capinha aqui porque eu não lembro o nome dele, mas é um livro bem legal que tem uma cadeira na capa, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, é o nome do livro. Um livro que fala também sobre o luto, mas naquele ela junta o luto dela com o luto de uma outra pessoa, então ela vai entrelaçando essas histórias. Aqui nesses livros, pelo menos no Ano do Pensamento Mágico, a autora ela vai falar sobre, e eu acredito que em Noites Azuis vai ser igual,
ela fala sobre, assim, o dia a dia, sobre a vida, sobre a rua, a ideia de não querer voltar em um determinado lugar por causa de lembranças daquela pessoa. E eu gostei muito desse e tô com esperanças de que esse aqui seja muito bom também. Se vocês já leram alguma coisa dessa autora, por favor, deixem aqui nos comentários como é que foi a experiência de vocês, o que vocês acharam dos livros dela. É uma autora que eu tô gostando e planejo ler mais coisas se gostar de Noites Azuis. Eu ganhei esse livro do Stephen King, que se eu não me engano em português é A Longa Marcha, ganhei de um amigo meu, nessa edição aqui em inglês, que é paperback. Ela é bem molinha assim, tipo a lateral aqui é bem parecida com a frente. Atrás tem 300 textos, né? O New York Times falou não sei o que, o Washington Post, esse tipo de coisa. Não sei muita coisa sobre esse livro, sei muito pouco. O que o meu amigo me disse, e esse aqui é meu primeiro contato com o Stephen King, eu nunca li nada do autor. Se vocês tiverem qualquer recomendação, deixem aqui embaixo livros que vocês já leram, experiências, se vocês já leram esse livro aqui, se vocês gostaram. Mas eu nunca li nada desse autor, e esse amigo é muito fã, ele gosta bastante desse autor, eu acho que ele já leu talvez uns 10 livros, 12, por aí, 15. Já leu vários, ele gosta desse aqui bastante, ele me mandou porque ele disse que esse aqui seria os Jogos Vorazes do Stephen King. Pelo que eu sei, e eu assim não tenho certeza da minha informação, estou falando assim de uma coisa que eu ouvi e eu nem tenho certeza realmente da procedência disso, que esse livro vai tratar de jovens que eles estão constantemente andando e eles não podem parar de andar, tipo, quando você para de andar você morre. É o que eu sei, não sei nada além disso. Sei que o Stephen King é um autor que muitas pessoas falam que deveria ter um pouco mais de revisão e edição, porque tem sempre uns pedaços que ele se alonga, mas eu acho que nessa obra aqui ele não deve se alongar muito, porque o livro tem 311 páginas. Não é um livro tão comprido assim, mas em obras como a Sob a Redoma, It a Coisa, A Dança da Noite ou da Morte, A Dança da Morte acho que é o nome, esses livros têm 1000 e poucas páginas, e o que eu sei é que esses livros são um pouco compridos e que muitas pessoas dizem que tem partes desnecessárias que poderiam ser editadas facilmente, cortadas. Esse aqui eu não sei se vai ser o caso, se vai ter partes a mais, mas espero ter uma boa experiência. Vou ler esse ano, assim espero. Ele me deu um outro livro ano passado, que foi o Corcunda de Notre Dame, e eu não li até hoje, mas eu planejo ler esse ano ainda. Algum dos dois sai, mas assim, se vai ser esse ou se vai ser o outro, não sei. Por dentro a edição é bem comumzinha. Assim tá por dentro a diagramação, tem um bom tamanho de letra. E espero que seja uma boa experiência. Se vocês já leram qualquer coisa desse autor, deixa aqui nos comentários de verdade, porque eu não sei muito o que esperar. Depois vou dar uma procurada na sinopse desse livro para saber um pouco mais. Esse livro aqui eu comprei há umas 3 semanas atrás, eu ainda não li e tô planejando fazer um vlog de leitura dele, assim espero, porque acho que vai ser legal. É um livro pequeno, ele tem 150 páginas, é bem pequeno. Ele é traduzido aqui no Brasil pelo Cássio de Arantes Leite e é a 23ª reimpressão. Ou seja, é um livro um bocado popular, que é do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. Nunca li nada desse autor, nunca tive um livro sequer da Alfaguara, que é a editora que publica esse livro aqui no país, e era um livro que eu já queria ter há algum bom tempo. Por que eu queria ter esse livro? Eu corro? Não. Gosto, acho legal e interessante corrida, tenho um pouco de vontade, mas assim, nesse momento não corro, mas eu pratico esporte e eu acho que provavelmente as coisas que ele fala nesse livro se aplicam a outros esportes. Eu nadei por muitos anos, gosto bastante de natação, apesar de não nadar já faz alguns anos. Eu tenho uma amiga que corre bastante, inclusive comprei uma cópia desse livro para ela, espero que ela goste, porque assim, ela me disse que não lê muito, que gostaria de ler um pouco mais, ou coisas assim do tipo. Eu pensei, esse livro tá por um bom preço, vou comprar para ela. Porque esse livro, se eu não me engano, o preço cheio dele é R$80. E eu acho bastante caro um livro de 150 páginas, custar R$80, eu acho que é um pouco abusivo, mas eu consegui comprar ele por 22 ou 23 e assim eu acho que foi um ótimo preço. O que esse livro fala? Fala sobre o Haruki Murakami, que é esse autor muito famoso, talvez o autor mais vendido do Japão dos últimos anos, que nasceu em Kyoto, que é uma cidade que fica um pouco mais ao sul, e ele fala nesse livro sobre a experiência dele se preparando, acho que para uma maratona, que ele correu entre a cidade de Atenas e a cidade de Maratona, que fica na Grécia. O que fala aqui atrás é o seguinte: em 1982, o autor decidiu vender seu bar de jazz em Tóquio para se dedicar à escrita. Nesse mesmo período, começou a correr para se manter em forma. Um ano mais tarde, ele completou sozinho o trajeto entre Atenas e a cidade de Maratona na Grécia e viu que estava no caminho certo para se tornar um corredor de longas distâncias. Os anos se passaram e os romances de Murakami ganharam o mundo. Traduzido para mais de 40 idiomas, ele é um dos autores mais importantes da atualidade. É também um maratonista experiente e um triatleta. Agora ele reflete sobre a influência que o esporte teve em sua vida e, sobretudo, em seu texto. Este é um livro bem-humorado e sensível, filosófico e revelador, tanto para os fãs deste grande e reservado escritor,
quanto para as inúmeras pessoas que encontram satisfação semelhante nas corridas. Eu acho que esse livro vai ser muito interessante. Eu gosto muito de documentários que falam sobre esporte, de filmes, mas principalmente documentários. Livros que falam sobre esporte não é algo que eu costumo, ou que eu me lembre de já ter lido. Assim, eu vou falar que eu costumo ler, eu acho que eu nunca li nenhum, na verdade. Mas eu gostaria de ler alguma coisa, e esse livro estava na minha lista há muito tempo. Já teria vindo para minha prateleira bem antes, se não fosse o preço, que geralmente custa uns 50 e poucos. Mas acho que vai valer muito a pena. Estou animado para fazer a leitura disso aqui. Quem sabe aplicar alguma coisa que ele fala. Quem sabe começa a criar um pouco mais de coragem para começar a correr, não sei. Mas acho que vai ser uma experiência muito boa. Se vocês já leram algum livro do Murakami, deixem aqui nos comentários qualquer sugestão de algum outro título do autor ou opiniões sobre esse livro, se vocês já leram. Acho que vai ser uma experiência realmente boa e uma experiência rápida. A diagramação dele é bem tranquilinha. Então, assim, é de boa. E eu li, talvez, as primeiras 8 ou 9 páginas desse livro algumas semanas atrás. Depois eu parei porque eu fiquei, não, deixa eu ler mais pra frente, que eu tava lendo uns 3 livros ao mesmo tempo. Tava precisando terminar algumas coisas antes de começar a ler um livro novo. Então eu decidi deixar esse aqui de lado pra poder ler um pouco mais pra frente. E eu gostei da escrita, ele estava no Havaí, estava falando sobre a rotina dele de corrida, coisas que ele fazia, esse tipo de coisa. Acho que vai ser legal, e acho que vai ser, assim, nessa ideia da Joan Didion, que é um livro mais sobre o dia a dia, um livro mais sobre a vida, que são coisas que eu tenho gostado. Não é um livro com grandes acontecimentos, os livros dela, por mais que teatro de luto, é um livro sobre a vida dela e sobre sentimentos, e eu tenho a impressão que esse aqui também vai ser uma coisa mais assim, vai ser sobre a experiência dele, o dia a dia dele, e espero que seja muito interessante. Estamos quase no final, chegamos no ato criativo, que eu só vou mostrar para vocês mesmo, porque eu já falei num outro vídeo, que foi no unboxing do Amanhecer na Colheita. Eu falei um pouquinho sobre esse livro. É um livro que o autor vai tratar sobre ideias que você... Não ideias que você pode ter, mas a ideia de que a criatividade está reservada para as pessoas que trabalham com artes e que não é bem isso, que todas as pessoas têm lugar de fala. E tem a seguinte frase bem no início, que é o seguinte: o objetivo não é fazer arte, é ficar naquele estado maravilhoso que torna a arte inevitável. E depois fala o seguinte: nada neste livro é sabidamente verdade. É uma reflexão do que notei, não tanto fatos, mas pensamentos. Algumas ideias reverberam, outras não. Algumas despertam um saber íntimo que você esqueceu que tinha. Use o que for útil, esqueça o resto. Cada um desses momentos é um convite para indagar mais, olhar mais fundo, afastar-se ou se aproximar. Abrir possibilidades para um novo modo de ser. Então é um livro com várias ideias, eu acredito. Pelo que eu sei, os capítulos não são muito compridos. O autor vai jogar várias dessas ideias no livro e vai deixar para você que você reflita sobre elas, goste de algumas, não goste de outras, esse tipo de coisa. Acho que vai ser um livro mais sobre, tipo, uma espécie de muitos pensamentos jogados sobre criatividade. Espero que seja legal. A tradução desse livro, eu não sei, porque eu não consegui encontrar quem fez. Eu dei uma procurada aqui, não aparece, pelo menos logo de cara não aparece. Mas é um livro da editora Sextante, e que tem 300 e poucas páginas, eu acredito. Tem 284 páginas, não é muito grande, vai ser, acho que, uma leitura tranquila. Minha irmã, inclusive, está interessada em ler esse, então espero que ela goste. E é um livro que não chama muita atenção, tem essa capa bem sem graça, assim, bem que você passa e não percebe ela, mas acho que vai ser uma boa leitura. Por fim, mas não menos importante, temos 12 Césares, Imagens de Poder do Mundo Antigo ao Moderno, da Mary Beard, que é esse livro. É um livro de uma autora que faz bastante tempo, não esse livro especificamente, mas eu queria ter alguma coisa dela. Eu queria ter comprado o SPQR, que foi um livro que eu olhei por bastante tempo, eu acabei não comprando, e depois consegui comprar esse numa promoção em fevereiro, se eu não me engano, que foi um preço, assim, simpático. O que fala aqui atrás é o seguinte: neste novo livro, a renomada historiadora investiga imagens de poder ao longo de 2000 anos em retratos e esculturas de governantes e líderes políticos. Num cuidadoso trabalho de pesquisa, a autora mostra como a representação dos Césares da Roma Antiga se perpetuou ao longo de séculos num movimento de aproximação e reprodução que se estende até os dias de hoje. Em um mundo dominado por imagens, a autora expõe justamente em que medida artistas de todos os lugares foram influenciados por essas representações de poder, mas também como as transformaram em obras cujo impacto político ainda se faz sentir. É um livro que eu não sabia, mas tem muitas imagens e faz completo sentido, já que o nome do livro está no subtítulo Imagens de Poder, e as imagens são coloridas. É meu primeiro livro da editora Todavia. Na verdade, tem alguns livros aqui que eu não tenho muito contato com essas editoras. Tipo, a editora Sextante não é uma editora que eu tenho muito contato. A Alfaguara, eu nunca tinha tido nenhum livro dela e agora comprei esse do Murakami. Mas parecem boas edições, espero que as traduções sejam bem feitas. E até onde eu sei, a Alfaguara é um selo da Companhia das Letras, então deve ter bastante cuidado, assim espero. Esse livro aqui eu espero que seja uma experiência boa de leitura. Eu dei uma olhada nas primeiras páginas e gostei.
estava interessado, mas eu dei uma parada porque eu acho que é melhor ler ele um pouco mais pra frente. Durante a época que eu peguei ele, eu estava lendo 3 livros, se eu não me engano. Eu sei que eu estava lendo Amanhecer na Colheita, O Ano do Pensamento Mágico, e eu acho que tinha mais algum outro livro junto, então achei melhor deixar de lado durante uns dias e pegar ele mais pra frente. Não é um livro tão gigantesco, porque ele tem uma parte grande, talvez umas 40 páginas, de notas, referências, sabe? Da onde você pode pegar esses materiais, da onde a autora pegou esses materiais de imagens ou textos. Então é um livro com 335 páginas e foi traduzido pela Stephanie Fernandes. E isso é bem legalzinho aqui no início. Ele tem uma imagem com os 12 Césares, que são esses homens que foram chamados de 12 Césares, por mais que nem todos eles se chamassem César. Acho que talvez poucos deles eram Césares. Só o primeiro, o Júlio César. O restante era Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. Então, são homens que passaram pelo poder, alguns de forma muito rápida, assim, meses, alguns por um período um pouco maior, e que todos morreram de uma forma um pouco trágica, tipo boatos de assassinato, envenenamento pela esposa e coisas assim do tipo, linchamento, morte natural só teve um, pelo menos que está documentado. E acho que vai ser interessante saber como essas imagens dessas pessoas foram retratadas na arte e se perpetuaram até hoje de uma forma muito grande, inclusive em camisetas que as pessoas utilizam, em capas de álbuns, no dia a dia, na televisão, em obras de arte que as pessoas têm penduradas nas salas de casa. E acho que vai ser uma leitura legal e bastante instrutiva, assim espero. Eu acho que é isso, gente. Eu comprei, então, 6 desses 7 livros. 2 deles eu já li. E, assim, tenho outros que já vou ler logo em seguida. Tenho gostado bastante dessas leituras. Se vocês já leram algum desses livros que eu falei no vídeo de hoje, por favor, deixem aqui nos comentários. Se forem comprar qualquer um deles, comprem com o meu link da Amazon, por favor, ou qualquer outra coisa, pode ser celular, máquina de lavar, qualquer coisa que a Amazon vender, vocês conseguem comprar com o meu link. Se inscrevam aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esses aqui são todos, então, os livros, e se tudo der certo, até o final do ano eu já terei lido todos, assim espero. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o vídeo da semana que vem.